Olá, muito boa noite. Neste sábado 10 de abril, ainda vivemos a pandemia de forma muito acentuada, com pouca quantidade de vacina. A vacina chega a conta-gotas, que é a nossa luz no final do túnel, e nós vamos fazendo aquilo que é possível, mantendo o distanciamento social, usando máscara nos contatos mais próximos com as pessoas diferentes das nossas relações diárias e também, sempre que possível, lavar as mãos com água e sabão ou então o álcool gel quando possível. Importante lavar as mãos, importante manter distanciamento social, usar máscara enquanto a vacina não chega. E fazer sempre a prevenção habitual que a medicina chinesa recomenda. Pouco doce, pouco sal, para não aumentar a umidade interna nem aumentar a retenção. Fazer uma refeição à base de legumes, verduras, frutas e grãos. Alguma carne com relativo espaçamento, não precisa ser carne diariamente. E assim nós vamos mantendo a boa imunidade. Quem tem boa imunidade resiste melhor a todas as doenças e enfrenta com mais força esse coronavírus que tem sido tão agressivo e tão contagioso. Ainda lembrar que a partir de 1º de maio, daqui mais alguns dias, os nossos telefones da clínica e também o WhatsApp sofrerão alterações. Nosso telefone convencional passa a ser 3027 5488, 3027 5488 e o nosso WhatsApp 999 20 38 61. Nos próximos dias vamos divulgando com mais vagar para que as pessoas de contatos mais habituais gravem e anotem nas suas agendas. O nosso tema de hoje é um tema que com muita frequência chega à clínica e nós temos ouvido com mais frequência nessa época de confinamento, nessa época de pandemia. São as tonturas, os labirintites, como chama, ou aquilo que os chineses chamam de vertigens. Seja vertigem, seja labirintite, seja tontura, o que nós sentimos é um desequilíbrio, a sensação de que vai cair, a sensação de tontura. É engraçado porque as pessoas que ingerem bebida alcoólica também ficam tontas, mas elas não estão reclamando disso não. Quem está reclamando da tontura e que de fato incomoda são aquelas pessoas que habitualmente não ingerem bebida alcoólica ou quando fazem de vez em quando. Mas por que é que temos tontura? Por que é que temos vertigem? Por que é que temos labirintite? A medicina moderna, a medicina convencional que está por aí, diz que nós criamos uma inflamaçãozinha ou excesso de umidade no nosso tímpano ou na profundidade do tímpano, chamado labirinto, por isso labirintite. E quando isso se avoluma, quando aumenta muito, nós ficamos com a sensação de desequilíbrio, com a sensação que vamos cair, e às vezes de fato cai, e às vezes tem outros sintomas além da tontura. Aí prescreve a medicação já conhecida, o Vertix, o Labirin, o Prednisona, e aparentemente tem uma calmaria, só que vai e volta, vai e volta. Na visão da medicina chinesa, essas tonturas, essas vertigens, ou essa labirintite, tem que ser examinada por dois ângulos. A tontura labirintite, que vem em pessoas mais jovens, vamos dizer assim, abaixo dos 50 anos. E aqui tem o detalhe que é importantíssimo. Eu tenho que observar se essa tontura, se essa labirintite, se essa vertigem vem com enjoo, com náusea, com ânsia de vômito e até às vezes com vômito. E observar se essa tontura é só um desequilíbrio ou se muitas vezes arrodeia, parece que eu estou arrodeando. Deita-se na cama ou senta-se numa cadeira para descansar e tem a sensação que está rodeando. Mas o que é fundamental prestar atenção é ser com essas tonturas que estou tendo, com essas vertigens,
que chamo labirintite se eu tenho náusea, se eu tenho enjoo e se eu tenho, às vezes, vômito. Então, vamos lá. Se a tontura, a vertigem, vem com náusea, com enjoo, com vômito, na visão chinesa diz que o calor do fígado, aqui é um problema de fígado ou vesícula, aqui juntou-se muito calor no sangue do fígado, o calor sempre sobe. Como o calor subiu e encontrou nas vias aéreas muita umidade, que chamamos de fleuma, aí vem toda aquela tontura e todo aquele desarranjo no próprio apetite, porque fica nauseada, fica enjoada, e às vezes tem uma dorzinha leve na nuca, mais do lado direito, que é justamente o lado do fígado e da vesícula. Então, a vertigem, a tontura com náusea, enjoo ou vômito é típico de disfunção do fígado e da vesícula. Aqui, normalmente acontece em pessoas que estão guardando raiva, são raivosos, são bravos, às vezes são intolerantes, são pouco flexíveis e se alimentam mal. Come muita fritura, é muito alimento branco, muito pão com chimia, muito pão com manteiga ou margarina, é muito café com leite e é de pouco verde. Não esquece que quando estou mal do fígado e que eu vomito, que não tenho nada no estômago, o que é que se vomita? Um líquido esverdeado, que é uma parte da bilis que vem da vesícula. Esse é o nosso problema de fígado. Aqui, para essa tontura, para essa vertigem, eu devo priorizar os alimentos verdes, os verdes mais amargos, as saladas, radite, rúcula, agrião, alface é doce, aqui pouco resolve, e trazer algum chá de natureza amarga. A losna, a alcachofra, a própria cáscara sagrada bem fraquinha. É pouquíssimos dias, 48 horas depois, eu já começo a perceber que aquela tontura foi embora, eu estou menos nauseado, menos enjoado, até o gosto do alimento, até o paladar melhorou. E vai perceber outro detalhe, até a visão que estava um pouco embaçada nesses dias, ela também melhorou, ela também ficou mais clara, parece que se abriu mais uma janela. Então essa tontura, essa labirintite com enjoo, com náusea, ocorre normalmente em pessoas mais jovens, por isso que eu falei até 50 anos por ali, não é uma idade fixa, mas é por ali. As pessoas mais velhas, os idosos, lá depois dos 70, na casa dos 80 ou até mais, eles sempre têm queixa de uma certa tontura. Pode observar. Mas essa certa tontura, e por isso que usa bastãozinho, às vezes usa bengala, com receio de cair, não teria dificuldade nenhuma. Mas aquela tonturazinha deixa inseguro, deixa com a sensação de queda, de desequilíbrio. Essa pessoa mais velha, o nosso idoso, o nosso velhinho, pode observar. Ele não tem náusea, ele não tem enjoo. Raramente ele se queixa de náusea, raramente ele se queixa de enjoo. Ele pode se queixar de pouco apetite, tendo sem apetite. Aqui pode ter o sangue muito grosso, pode estar com o sangue muito grosso, e o sangue muito grosso não chega lá no cérebro, não chega lá nos neurônios, porque ele tem que ir pela medula, e a medula é que nasce no rim e vai se projetar lá no nosso cérebro. Pode ser o sangue grosso, mas às vezes não é o sangue grosso, ele tem um pouco de anemia. Porque as pessoas que têm um pouco de anemia, jovens ou mais velhos, eles também têm essa queixa de uma relativa tontura. A anemia em jovens cria isso, a anemia em pessoas mais velhas cria isso. E nessa crise de anemia, seja do jovem, seja do mais velho, seja do idoso, ele não traz náusea, ele não traz vômito, ele não traz enjoo, ele tem ele não tem muito apetite, o anêmico, ou com leve anemia, mas ele tem aquela tontura. Então nós separamos aqui as duas labirintites. Uma é labirintite mesmo, daquele mais jovem que tem náusea, tem enjoo. Aquele mais velho nós nem poderíamos chamar de labirintite,
E nem seria o caso de prescrever medicação nenhuma. É o caso de fazer uma investigação no sangue, ver se não tem anemia, não está com a taxa de ferro, de cálcio e de potássio baixas, ou a produção de sangue, a hemoglobina, que é a parte boa do sangue, se não está com alguma deficiência, não está um pouco baixa, reforçar os rins. E como toda pessoa mais velha gosta muito de sopa, tem uma vantagem de tratar as pessoas mais velhas, que elas se dão bem com sopas, elas gostam de sopas, contrariamente aos jovens que não toleram muito sopa. Então, as boas sopas de legumes, de grãos, os feijões, pode ser de vagem, as lentilhas, os aipins, batatas, morangas, a própria cenoura. Quer dizer, tudo aquilo que reforça é muito saudável para as pessoas mais velhas. E claro, tanto para o jovem quanto para o mais velho ou para o idoso. As saladas amargas. Porque as saladas amargas, os amargos, eu falo das saladas porque é mais fácil de comer e eu não tenho que buscar aquela amargura toda dos chás. Então eu busco as radites, as rúculas, os agriões. Por quê? Para aquele mais velho que tem sangue grosso, limpa e afina o sangue. Para aquele mais jovem que tem muito calor no sangue do fígado e cria muita umidade, ele começa a ter melhor limpeza do fígado, melhor limpeza do sangue, melhor qualidade do sangue, melhor filtragem. Seja para o jovem, seja para o mais velho, é muito importante diminuir farinha branca por causa do carboidrato e do glúten. E o carboidrato e o glúten acabam retendo umidade que não deveria, normalmente na região do cérebro ou na região do baço. Diminuir os leites, os queijos e pouco doce. E nunca sobrecarrega no sal, porque o sal faz retenção de líquido. Vejo que os nossos idosos, habitualmente, eles não jantam. Normalmente a refeição noturna dos mais velhos, dos mais idosos, é café com leite, pão, uma misturazinha. Isso não deveria ocorrer nunca como janta. Então, estraga para a refeição da manhã. A janta dos jovens e dos idosos deveria ser sopas de legumes, de grãos, verduras, frutas. Carnes e massas à noite não é de boa recomendação, porque a farinha e as massas dão muito calor no sangue, para quem vai dormir precisa se acalmar, e a carne é de difícil digestão, os idosos não conseguem tolerar carne à noite, embora os jovens se deem muito bem, mas a digestão é demorada igual. É sempre importante lembrar que quando vai entardecendo, quando vai anoitecendo, a nossa energia diminui. Então, nosso organismo também precisa de uma refeição mais leve, cedo da tarde, se é possível, para dormir muito bem, dar um intervalo de umas 3 horas entre o dormir e a última refeição. Isso vai dar muito boa qualidade de vida, dá muito boa saúde, e as pessoas devem lembrar sempre do seguinte aspecto: todo o médico pede exame de sangue. É exatamente a qualidade do sangue que nos dá boa saúde, boa energia e longa vida. Sangue com qualidade e quantidade é o que me projeta a longevidade. O sangue não cai do céu, ele vem dos alimentos, dos líquidos que eu bebo e da minha força dos rins, que produz uma essência que seria o fermento para fazer o pão. Eu tenho a massa, a água e o fermento para fazer o pão. Esse fermento é a essência do rim. A farinha, vamos dizer, são os alimentos, e a água, os líquidos que nós naturalmente bebemos. Pouco doce, pouca farinha branca, pouco sal. Evita frituras ruins e quando precisar fazer fritura, de preferência com banha. Ou se tiver o toucinho, derrete o toucinho, já faz a fritura e está resolvido o problema. Porque os óleos são as chamadas gorduras saturadas, porque são fervidos a altas temperaturas no seu processo de fabricação, e esses engordam muito o sangue e não nos ajudam. Então, labirintite, tontura, vertigem. Nos jovens é excesso de calor que subiu para a cabeça.
Lá encontrou umidade no cérebro, deixa tonto, faz desequilíbrio. Nos velhos, nos mais velhos, nos idosos, é um pouco a dificuldade do sangue chegar lá, porque já tem pouco sangue em circulação, já não é mais 100%, e o sangue naquelas extremidades mais altas já chega com dificuldade. Por isso que as pessoas mais velhas, os idosos, sempre têm frio nas extremidades. As mãos, os pés e a cabeça são frios, por isso as toucas, as luvas, as meias. Chegou o frio nas extremidades, é porque o sangue já não está mais chegando lá na quantidade que deveria chegar. Resolvemos a circulação do sangue, tonificamos o nosso rim, o nosso sangue na velhice. Nos jovens diminuímos os alimentos brancos, trazemos os amargos e os verdes. Não existe labirintite, não existe tontura, e aí não há mais necessidade da medicação química à base de prednisona, labirin ou vertix, que num primeiro momento são excelentes, mas no momento seguinte começam a criar congestionamento no fígado e até alguns cistos no fígado às vezes. Acho que sobre labirintite, tontura, vertigens era isso. Inscreva-se no nosso canal, leve a mensagem adiante e não esquece de anotar os nossos contatos da Uxim Clínica. Muito obrigado, bom final de semana a todos, uma boa noite, fiquem em paz.